Fala pessoal, tudo bem? Rafael Rodrigues aqui novamente e hoje a gente vai começar a mostrar para vocês um pouco do processo realmente in loco, né, aqui no apartamento 56, de como está executando esse passo a passo, né? Então, a princípio aqui a gente tem instalado já o piso e os demais detalhes a gente vai estar mostrando minuciosamente para vocês. Pessoal, vou estar detalhando para vocês o que a gente utilizou já nesse apartamento. Tá? Então, esse apartamento foi optado pela utilização do piso frio, né? Até pela sua praticidade de limpeza, durabilidade e resistência com relação à água. Né? Então, foi utilizado dessa forma, no tom do cinza, então, combinando junto com as cores do projeto. Tá? Antes de escolher o piso, foi idealizado o projeto juntamente com as tonalidades, né? Por isso que a gente chegou nessa definição. Então, aqui já instalado o piso por um terceiro, e aí a gente está começando hoje a parte de pintura. Então, já foi fitado todos os detalhes onde a gente vai estar querendo pintar. Tá? Então, um detalhe que eu aponto para vocês, hoje na decoração, como nós temos muitas opções de revestimentos, a gente geralmente pinta de 30% a 40% apenas das paredes internas da casa. Tá? Então, eu recomendo definir bem o projeto antes, para que você não desperdice pintura atrás de móveis, pintura atrás de um papel de parede, espelho, né? Por isso que vocês estão percebendo quanto recorte tem em fita na pintura. Então, assim que a gente estiver executando essa pintura, vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor porque desse acabamento, evitando desperdício aí de material. Bom pessoal, aqui na colocação da fita, uma dica que eu dou para vocês é evitar torcer a fita na hora da colagem. Tá? Que toda vez que você torcer ela vai mudar a direção da fita. Né? Então perceba que a fita está bem retinha, sem nenhum vinco. Né? Então recomendo antes da pintura passar bem a mão assim para que a tinta não escorra por baixo da tinta e venha dar um retrabalho em algum ponto na sua pintura. Né? Então fica aí uma dica para vocês aproveitarem melhor a otimização do tempo. Né? Pessoal, uma dica que eu dou para vocês aplicando a fita é sempre não deixar esses espaços soltos. Então sempre que passar a fita, pressionar bem no cantinho a ser pintado, para que a tinta não escorra debaixo da fita e deixe seu acabamento torto, borrado. Tá? Então, passa a mão, passa um pano limpo, olha como é que fica assim, ó, embaixo. Então, a tinta acaba escorrendo e você vai ter um retrabalho mais para frente. Então, o ideal é sempre já tomar todo o cuidado, toda a precaução. Tem alguns cantinhos que eu utilizo, inclusive, a espátula para deixar bem ajustadinho. Então, assim, tem como se arrumar fazendo errado? Tem, só que acaba dando um retrabalho. Né? Então, o ideal é sempre fazer uma vez só, bem feitinho, que aí você acaba economizando tempo. Após o fitamento, como explicado, agora a parte vem do recorte. Então, para o recorte, você vai utilizar o pincel. Então eu recomendo não utilizar muito largo esse pincel, senão você não vai conseguir acessar os cantinhos. Tá? Então a gente vem pintando uma faixa de aproximadamente ali 8, 7 centímetros, né, em toda a extensão onde está aplicada a fita, e após o recorte a gente vem com o rolo, e aí que vocês vão estar vendo na sequência. Aqui eu sempre recomendo espalhar bem a tinta, tá? Então você pode vir esticando ela, por mais que ela só vai manchando o outro lado, você acaba esticando a tinta, né? E aí com a próxima molhada você já começa um pouquinho mais na frente, tá? Então a tinta ela deve ser bem espalhada para você aproveitar todo o rendimento que o fornecedor indica, né?
Outra dica que eu dei para vocês é, quando for molhar o bolo, não precisa deixar ele muito carregado, tá? Para que evite de respingar durante a levada, né? E assim, quando você for espalhando, primeira rolada, tenta espalhar um pouquinho mais para a quantidade de tinta abranger maior área, e aí depois você vem espalhando a tinta. Tá? Vocês vão ver que um rolo ele consegue render alguns metros de pintura, tá? Então o ideal para você ter esse rendimento é as primeiras roladas espalhar um pouquinho mais a questão da região, e aí depois vem com ele só trabalhando. Então a tinta acaba ficando no pelo e ela consegue ser espalhada durante um bom espaço. Ó. Ah, não se preocupe se ficou pequenas falhas, aqui ficou de tom diferente, porque como eu disse, no mínimo 2 de mão a gente vai precisar dar. Então tem um pouquinho de paciência, talvez na outra de mão já fique 100%. Hoje a gente vai começar a segunda de mão de tinta, então eu quero mostrar para vocês algumas dicas também para facilitar a sua vida, porque o pessoal esteve mandando mensagem com algumas dúvidas, então eu quero estar mostrando para vocês o processo completo para que vocês consigam estar até realizando na casa de vocês. A primeira dúvida foi com relação à tinta da primeira de mão. Tá? Então, sempre vai ser necessário dar 2 até 3 de mão. Então, não precisa estar carregando a tinta no rolo, né? Pode espalhar bem, porque vai ser necessário mais de mãos. Tá? Então, outro detalhe que me mandaram foi com relação à limpeza da obra. Né? Então, vocês podem reparar que praticamente não sujou a forração, né? E isso devido à quantidade de água ideal na tinta, tá? Não ultrapassar, não querer render a sua tinta. Tá? E se você deixar ela muito líquida, vai respingar mais. Tá? Então, tomar cuidado com esse detalhe. E uma outra dica que eu dou para vocês é sempre que sujar alguma ferramenta, sujar a mão, pingar algo no chão, vai limpando quando for grossa essa tinta, para quê? Para que não vá rebocando outras partes da tua casa, né? Principalmente mão, trabalhar sempre com a mão limpa, né? Para evitar que fique em contato com outras coisas, com a roupa principalmente, né? E aqui eu quero deixar para vocês uma dica de como tá trabalhando com o rolo, tá? Porque eu vi algumas pessoas passando algumas informações de que o rolo pingava demais, né? Então, ó, hoje a gente está começando a pintura agora, o rolo está limpo, está lavado, né? Então, o que eu recomendo para vocês quando está trabalhando com o rolo grande, tá? E não precisa enfiar ele na tinta, tá? Porque senão você vai acabar carregando de tinta esses cantinhos e aí acaba pingando. Então, como que você faz? Ó, o rolo ele só vai encostar a pontinha ali na tinta e aqui, ó, você vem espalhando ele. Tá, ó, como está agora inicializando, né? Precisa de um pouquinho mais de tinta e ó, seco ele aqui sem estar trabalhando muito lá na tinta, mas aqui, ó, então escorreu, vem para a parede e começa a aplicar. Tá bom, pessoal? Então fica aí mais algumas dicas para estar facilitando a vida de vocês. Então, pessoal, aqui então finalizamos a pintura. Foi necessário 3 demãos para cobrir bem, porém ficou muito bem feita a cobertura. Quero agradecer aí a atenção de vocês. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal.